Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu vou conversar com a Cíntia Chaves, que tem uma pesquisa em andamento na Federal do Ceará, sobre a democracia, né, a história conceitual, sobre o conceito de democracia e também em relação com o Brasil, né? Então vai ser muito interessante ouvi-la sobre esse assunto e já vou passar a palavra para ela, perguntando primeiro como que foi que ela chegou nesse tema, né, e da trajetória de pesquisa também. É também professora da UES, né, Estadual do Ceará, e muito obrigado pela sua presença aqui. Já lhe passo então a palavra, Cíntia. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Eu que agradeço o convite. Como eu te disse já anteriormente, muito parabéns pelo o seu trabalho, a relevância social desse momento, né, de poder não só divulgar as pesquisas, mas divulgar de uma maneira que eu acredito que seja mais acessível para as pessoas, para um público em geral. Então, muito bacana a sua disposição, o seu canal. Eu tenho aí navegado nele e aprendido muito. Eu acho que é louvável a sua iniciativa. Bom, a minha trajetória, eu vou falar brevemente, a minha graduação e o mestrado é pela Universidade Estadual do Ceará, só que a graduação é no campus de Limoeiro do Norte e o mestrado é no campus de Fortaleza. Na graduação, basicamente, eu pesquisei sobre o movimento de ação católica, não é? Sempre muito as pesquisas voltadas na República, dos anos 30 a 60, e essa relação muito de República e laicidade na graduação. Isso me levou também a examinar essa relação no interior do Ceará, que no caso era em Limoeiro do Norte, né, especificamente essa ação católica em Limoeiro mesmo. Isso me levou a conhecer um pouco da própria estrutura de organização do poder local, que foi o que eu examinei no mestrado. E aí eu me detive mais em tentar compreender como é que determinadas famílias conseguiam as estratégias e discursos para elas permanecerem no poder durante décadas. E aí, nesse processo do mestrado, quando eu inicio e vou examinando as estratégias, os meios de poder dessas famílias, eu começo a me encontrar com algumas mudanças na abertura política de 45. Eu percebo que há instabilidades nessas famílias. Elas começam ter que articular de outras formas a permanência no poder local e principalmente a ascensão em cargos estaduais do estado do Ceará. E quando eu me encontro com essa instabilidade, então eu vou para a historiografia e começo a ler mais sobre especificamente a democracia e percebo que grandes historiadores, como o professor Jorge Ferreira, né, e cientistas políticos como Fernando Limongi, eles vão estar tecendo uma crítica pelo fato dos historiadores, dos pesquisadores de maneira geral, se debruçarem sobre o período muito na lógica da permanência, muito na lógica do que tinha desse autoritarismo e não das possíveis conquistas e descontinuidades que a democracia, que a abertura política de 45 proporcionara. E aí eu estou no mestrado ainda e eu começo a me perguntar o que seria democracia para esses sujeitos. E eu guardo isso, termino meu mestrado e aí agora o projeto é basicamente isso de tentar pensar as diferentes noções, as diferentes concepções de democracia de diversos segmentos sociais, trabalhadores, estudantes, partidos políticos, principalmente o PTB, o PCB, o PSD e a UDN, esses partidos que tiveram presidenciáveis concorrendo.
Então, a minha ideia já não é, a minha questão não parte de entender se em 45 foi uma democracia ou não. A historiografia já resolveu esse problema, né? Nós já sabemos que temos inclusive uma constatação de que é um regime que foi institucionalizado, representativo liberal. Então, essa constatação ela está feita. Mas também não é na lógica da ruptura e nem da permanência, mas de compreender o próprio conceito, como é que os indivíduos, né, como é que esses sujeitos sociais, eles manejaram, eles definiram democracia, e aí muito inspirada no historiador alemão, Gerhard Koselleck, né, porque ele vai propor uma história dos conceitos, e a discussão de história e linguagem é algo que atravessa tanto a historiografia nacional como a historiografia internacional, e aí eu começo a tentar perceber, a partir do que ele, inspirado na linguística, vai chamar dos estudos da semântica e da pragmática, como os atores manejam e definem o conceito de democracia. Mas ainda está bem inicial, tanto que eu fiz um recorte para essa fala bem já do que eu consegui ir mapeando. Uhum. Muito bom, Cintia. Então, se você quiser já emendar, né, para você falar aí o que você preparou, pode ficar à vontade. Tá. Bom, nessa abertura de 45 é bem conhecida a chamada União Nacional. Né? Uma união nacional é fomentada uma união nacional para a democracia e pela democracia. Existe nesse movimento de abertura política percebível uma tensão social e existe basicamente alguns marcos. Então, o primeiro congresso de escritores brasileiros é um dos marcos, onde nós vamos ter uma manifestação rica e intensa de produções pela democracia. E existe uma entrevista que foi publicada em fevereiro de 1945 no Correio da Manhã, que é do José Américo de Almeida. Então, essa entrevista, ela, basicamente, nós vamos conversar um pouco sobre ela, né? E como é que ele, um antigo aliado do governo Vargas, como é que ele vai estar conceituando a ideia de democracia, até que ponto a entrevista dele foi um manifesto pela democracia, até que ponto essa entrevista, que foi entendida pela historiografia como uma entrevista que rompeu com a censura, rompeu mesmo, e principalmente quais são os outros aparatos da democracia, os outros conceitos que ele usa para instrumentalizar a democracia. Como eu disse, não é? Eu acho que uma das questões que se coloca aqui é nós compreendermos que quando eu penso essa entrevista, eu estou pensando nessa relação de história e linguagem, pensando que tanto a experiência é constituída pela linguagem, como a linguagem constitui a experiência, né? A linguagem registra experiências exteriores ao mesmo tempo que constitui essas experiências exteriores. Então, acho que dos elementos bacanas que o Koselleck nos traz é essa ideia de pensar que as palavras, conceitos, têm temporalidades específicas que nos ajudam a pensar sobre interesses, sobre disputas e sobre concepções de uma maneira geral. A entrevista do Américo, eu tomo a liberdade de chamá-lo assim, né? O Américo, primeiro, quem é o Américo? O Américo, ele era um paraibano, ele também era advogado, ele ficou conhecido, inclusive, pelo romance A Bagaceira, né? E esse romance é tido como um dos primeiros aí, é um dos primeiros tido como regional, um romance modernista, salvo engano. E o Américo, quando ele é entrevistado por quem, né? Quando ele é entrevistado, ele vai, eu pensando pelo que quando eu lia na historiografia, normalmente é citado o Américo, mas nunca se explora muito a própria entrevista.
Então, quando eu fui examinar a entrevista, eu estava muito entusiasmada, pensando que eu ia encontrar um manifesto pela democracia. E, na verdade, o que eu encontro é um manifesto pela uma candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Então, ele basicamente tenta, na entrevista, forjar a incompatibilidade do Getúlio Vargas. Ele tece uma retórica de prosa, ele se endereça a Getúlio mesmo, como um amigo ou como alguém que esteve próximo e que quer alertá-lo que a renúncia e que a não candidatura é ainda o gesto patriótico de Vargas e a única possibilidade da popularidade dele retornar. Então, existem alguns elementos que... Por que eu escolhi essa entrevista para falar aqui com vocês? Primeiro, porque eu percebo que o discurso do José Américo, ele foi reproduzido pela imprensa, por outras imprensas, não só no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu pesquiso no jornal O Povo, de Fortaleza. Então, no discurso do José Américo, é uma democracia, o uso da pragmática é muito forte no sentido de uma moral, de uma democracia que tem que ser ordeira, tem que ser da moral, tem que ser patriótica, e que se Vargas se candidatar, se teria um futuro anárquico, um futuro do caos, um futuro da desordem. Então, percebam, esses discursos, eles vão sendo, por mais que o discurso nós já sabemos que ele não funcionou até certo ponto, porque não foi o brigadeiro Eduardo Gomes que foi eleito, mas se a gente for parar e analisar, quem foi eleito gozava da mesma fórmula, porque era um militar, ordeiro e sob a lógica do patriotismo, que é o Eurico Gaspar Dutra. E quando nós examinamos também o discurso de 46 do Eurico, ele vai estar sempre fazendo menção a essa noção da pátria. Então, vou tentar aqui ir pensando um pouco a partir dos tópicos que o José Américo traz, tanto que eu coloquei pátria, futuro e democracia, porque dentro dessa entrevista aparecem algumas noções muito fortes a respeito da própria ideia de pátria, até mais do que de democracia. Então, eu compreendo que essa noção que parece que fascina, se mistura e afeta até hoje, porque, Caio, os historiadores, não sou eu que estou dizendo, muitos outros colegas já dizem que a política é o território dos sentimentos. Então, a racionalidade, uma ideia, as sensibilidades são muito mais movimentadas, muito mais se quer se chegar muito mais a elas do que qualquer outra coisa. Então, o José Américo ele vai começar dizendo mais ou menos assim na entrevista. O jornal dá um título de candidato em revelado, e ele diz que não via homens, mas via soluções para o país. E aí, a partir disso, ele vai construindo uma retórica que aí nós já temos um elemento de uma democracia que ele pretendia, que ele aspirava. Ele coloca que, por ele, precisava-se somente desse homem, e esse homem, ele teria que ter a aspiração da nacionalidade, ele teria que ser um símbolo dessa nacionalidade. Então, Vargas não deveria se candidatar, mas se houvesse um terceiro candidato, esse candidato irrevelado, que era o brigadeiro, não se oporia. Mas perceba, quer dizer, é uma democracia que naquele intelectual, naquele momento, acha que não se deve se desgastar com campanha política, então não deve ter o teor de competitividade. Tanto que quando eu venho para os jornais do Ceará, em março, os jornais já dizem, o Paulo Sarazate, que é um deputado do Ceará, diz assim, venceu a lógica da democracia competitiva, mas que é um jornal também de inclinação
o Denista, né? Um jornal também que tem a mesma inclinação, porque ao cabo, tanto o Américo como o jornal O Povo, que eu examino, eles estão construindo de uma forma muito direta a imagem do brigadeiro, né? Nesse momento específico, os jornais não têm esse compromisso de pelo menos se construir como neutros. É um momento que eles não têm essa preocupação. Então, quando o José Américo ele coloca essa ideia de que a democracia ela deveria ser, deveria haver uma união nacional para que a democracia ela fosse, a abertura política fosse organizada, realizada por um cidadão capaz, ele está colocando alguns elementos. Ele diz que qualquer cidadão capaz pode ser presidente do Brasil, verdade que nós esquecemos. Mas toda a entrevista contradiz isso. Toda a entrevista dele, ele coloca o quê? Ele coloca que o brigadeiro Eduardo Gomes é o símbolo de patriota e é aquele que poderia ser pensado como... Porque assim, o brigadeiro ele também não é qualquer patriota. Ele é um patriota que tem fama de revolucionário. Então, ficcionar e construir ele como herói está interligado também com a própria concepção que eles atribuíram à Revolução de 30, que eu vou retomar. Mas eu acho que antes da gente continuar pensando nessa própria ideia o Américo traz sobre o brigadeiro, é preciso entender um pouco sobre esse conceito de pátria. Não é? Então, o que o Américo diz para o Vargas é o seguinte na entrevista: se você não se candidatar, é um sinal de que você é patriota. E o que é ser patriota e que pátria está sendo instrumentalizada nessa entrevista aí do José Américo? O conceito de patriotismo, né, é um conceito também que aflora no século XVIII, juntamente com muitos outros ismos. E é um momento em que a pátria ela vai deixando o seu teor, né? É o momento que ela nasce como sujeito político, como ente. Então, nós temos, se a pátria, no sentido grego, quer dizer, a tribo e família, né, que é uma definição também que eu vou estar pensando a partir do Kozalek e do Fernando Catroga, que é um historiador português, quando ele vai dizer que a pátria, inicialmente, tem o sentido de terra dos pais. E ela como terra dos pais, ela se transforma, ela adquire uma dimensão de um corpo. Esse corpo, num jogo semântico, é pensado como a progenitora, estabelecendo o elo entre a população. E esse corpo da pátria, nesse jogo semântico, é pensado de um ponto de vista moral, mítico e místico. Mas até aí nós não temos patriotas, nós temos conterrâneos, as pessoas que moram na mesma terra dos pais e que assim a veneram, não que as passionalidades sejam menores, de jeito nenhum. O próprio culto aos mortos revelam como essa ideia de pátria vai afetando os sujeitos, as sensibilidades. Mas no século XVIII, o sentido de pátria ele é ressignificado e a pátria passa a ser pensada a partir dessa noção de um sujeito da ação. Então, ela é o sentido político de pátria. Se nós temos o sentido político de pátria, nós temos o sentido político de patriota, que não é mais o conterrâneo, virou o cidadão. E também não é qualquer cidadão. É o bom cidadão, é o cidadão que se torna uma referência e que, inclusive, ajuda tanto aos citadinos como aos camponeses a cumprir os seus direitos e os seus deveres. Então, esse bom cidadão, ele, apesar de a ideia de patriota querer forjar e fabricar um sentimento mais amplo, é uma ideia
elitista, porque justamente não é qualquer cidadão que vai conseguir guiar os outros cidadãos. E quando o José Américo ele diz para o Getúlio Vargas que se ele renunciasse, ou seja, se ele não se candidatasse, porque até aí, nós estamos em 22 de fevereiro de 45, as eleições ainda não tinham sido nem anunciadas, o decreto é dia 28 de fevereiro. Acho que por isso muito se diz que essa entrevista, ela rompeu com a censura, porque existe esse eco que dia 28, quer dizer, quase uma semana depois, nós temos as eleições, o decreto da eleição é institucionalizado. Então, quando ele se coloca para Vargas não se candidatar, ele está dizendo que ele foi patriota em 37, porque quando percebeu que ia ter um golpe, ele desistiu da sua candidatura. Então, ele estava se ensinando e se colocando como esse bom cidadão que Vargas deveria lembrar, que Vargas deveria lembrar que a pátria não era dele, que a pátria é o sujeito. Aí, o que é a grande questão aqui? É porque a noção de pátria, ela afeta até hoje, parece que se mistura e se confunde, inclusive, com a outra noção que é de nação. E esse uso de pátria, ele tem sido um uso dentro do vocabulário político extremamente, quase sempre calculado, para aprovar ou desaprovar, para provocar ou não ações. Então, perceba, é um diálogo que o José Américo está estabelecendo, ele se coloca como o exemplo, como esse bom cidadão e diz, olha, eu fiz isso, eu não me candidatei em prol da pátria, você precisa lembrar. Getúlio, ele chama pouquíssimas vezes Getúlio como um ditador. Ele não chama muito. Mas ele começa a pensar, justamente nesse momento em que tem uma miragem, né, do fim da guerra, ele começa a pensar e a utilizar a noção de democracia muito no sentido de que seria algo inevitável e que a figura de Getúlio já tinha demonstrado a sua incapacidade política de governar. Então, essa incapacidade política de governar se demonstrava como? Ora, a guerra nos trouxe, olha como ele forja, é tão assim, eu até lembrei da entrevista, acho que foi do Durval, aqui no canal, Durval dizendo, não se explica guerra, né? Porque se você tenta explicar uma guerra, e é justamente o que o Américo faz, ele diz, olha, a guerra, ela forja, ela cria capitais para que nós possamos resolver os problemas econômicos do Brasil. E o Getúlio não fez isso. A guerra, inclusive, ela purificou a democracia. Quer dizer, ele começa a ficcionar a guerra a uma dimensão sagrada, inclusive. Então, ele ficciona essa guerra e começa a ficcionar a própria guerra. Por quê? Porque a guerra é importante como expressão do próprio nacionalismo, porque a FEB, as Forças Armadas, vão ser o corpo, é uma espécie de corporificação mesmo do que seria nacionalidade, do que seria essa nação. E aí, para isso, o Eduardo Brigadeiro, eu não sei se eu estou sendo clara, né, Caio? Você pode até me interromper em algum momento. O Eduardo Brigadeiro, ele fica mais fácil forjar o próprio Eduardo Brigadeiro quando eu começo a pensar a incompatibilidade que o tempo está mudando, o mundo está mudando. Vargas, você já demonstrou que você é incompatível, que a ditadura é incompatível com a marcha da história. Aí nós temos aí 3 dimensões. A própria dimensão do tempo, que o tempo para ele não é somente o tempo do progresso,
nem o tempo acelerado da modernidade, mas é também o tempo kairos, né? O tempo oportuno. Esse é o momento, a entrevista ela deixa muito claro que esse é o momento de ajustar a democracia, de retomar inspirado, já que a abertura política ela é, em grande medida, realizada sob essa égide de pátria e da Revolução de 30. Vargas é construído como um traidor da dita Revolução de 30, e aí, como esse traidor, ao instituir o golpe de 37. Então, aqui nós temos uma compreensão de um futuro em que a democracia é a miragem inevitável, incompatível com o Vargas, mas, ao mesmo tempo, essa democracia, ela não necessariamente no que nós precisaríamos é de alguém, olha, eu estou retirando o Vargas, mas eu estou construindo ainda umas bases personalistas. Então, eu retiraria alguém, eu colocaria alguém que tivesse a habilidade, esse cidadão capaz. E aí ele vai dizendo um pouco o que é ser capaz, o que é esse cidadão capaz. E forjando essa figura do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Que quando ele vai pensando sobre o brigadeiro, ele traz essa fama de revolucionário. Então, num primeiro aspecto, quando o Américo de Almeida ele fala sobre essa ideia da própria persona de Vargas como incompatível com esse futuro, com essa democracia, ao mesmo tempo ele tutela que essa democracia deveria ser pensada, o povo, ele usa bem a expressão do povo, né? O povo aparece aí já de uma forma muito genérica e de uma forma muito abstrata, e eu penso até que ele usa muito aquela ideia de soberania popular, que é própria da tradição romana, medieval romana medieval, né? E o povo, e aí eu lembro do Francisco Eiffort, quando ele diz que quando você mistura eleitores de povo, porque não há na entrevista nenhuma menção a uma luta por uma ampliação, por exemplo, de participação política. O sentido de democracia que é empregado por ele é um sentido da democracia liberal representativa. O povo é retratado de uma forma plástica e, ao ser retratado dessa forma plástica, nós entendemos que ele está se referindo aos eleitores. O povo se restringe aos eleitores e, ao não deixar claro isso, né, ele está confirmando essa ideia mesmo de que está bom como está, é uma medida é uma tentativa de retomada de entusiasmo. Inclusive eles utilizam, quando examinam outras fontes, eles vão utilizando o próprio Código Eleitoral de 32 como base para se guiar nessa democracia que seria implantada. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, Caio, senão eu retomo e penso um pouco sobre uma outra concepção que também de democracia que forja a União Democrática Nacional, que aí vem com o Manifesto Mineiro, que é anterior um pouco à entrevista de 45. Não, eu tinha uma pergunta para fazer, mas acho que é melhor fazer depois, porque eu queria te provocar para saber como você está pensando as questões mais atuais a partir desse estudo, uma vez que isso persiste até hoje, né? Esse debate do que é democracia. A gente tem agora, bem recentemente, um bloco no poder, né, que se coloca como contrário às conquistas ditas democráticas, da redemocratização. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como que você tem percebido isso atualmente, mas eu gostaria de ouvi-la antes sobre o que você preparou daí para frente também. Tá.
É uma questão bem, né, bem espinhosa, que nos afeta mesmo, porque falar desse governo é sempre um desafio. Mas eu só queria pensar um pouco, antes de ir para a sua pergunta especificamente, Caio, é que dentro dessa entrevista do José Américo, por exemplo, essa retórica da crise, ela vai ser constantemente instrumentalizada. E aí eu acho que aí vai um pouco já para o que você quer ouvir. Nós podemos sim estabelecer paralelos, apesar de que são outras situações completamente diferentes. Mas essa retórica da crise, nós sabemos que a retórica da crise ela é importante, inclusive, para a emergência de regimes autoritários. Mas no Brasil, o final da guerra sinaliza, é importante para uma retórica de crise findar com um regime autoritário, que é a própria ditadura. E aí a concepção de crise se torna uma própria mitologia política. Por quê? No discurso de José Américo. Por que ela vai se tornar uma própria mitologia política? Porque ele vai construindo a ideia de que só o brigadeiro, que é militar, que é ordeiro, que é patriótico, somente ele poderia nos retirar dessa crise, porque ele reúne todos os elementos de aspirações nacionais. Então, a guerra, a crise, eu acho que é muito pertinente a gente pensar como é que os governos instrumentalizam a retórica da crise e como é que determinadas figuras continuam a funcionar dentro do espectro político. Por quê? Porque a dimensão dessa entrevista da ordem, do patriotismo, e anteriormente, quando nós pegamos o Manifesto Mineiro, que é um manifesto aí, quando eu analiso os sentidos registrados, por exemplo, do que é democracia nesse manifesto, não há um sentido unívoco, né? O que aparece lá, e é muito interessante, porque aparece uma dimensão de um bem-estar social da democracia. A Maria Victoria Benevides, ela fez um estudo muito interessante sobre a UDN, e ela vai dizer que o Manifesto dos Mineiros, essa carta redigida em 1943, ela não tinha grandes propostas para o fim da ditadura, por exemplo. E que ela não passa, e não somente ela que diz isso, e eu também não discordo disso, que ela não passa de uma elaboração das elites oligárquicas liberais. Mas quando nós encontramos, ao mesmo tempo que nós temos lá, eles são muito enfáticos ao dizer que estão defendendo uma democracia como foi pensada por Montesquieu, que estão defendendo a liberdade de expressão, que é intolerável no país você não poder se sentar mais nas ruas e conversar sobre o que você quer. Ao mesmo tempo que eles estão falando muito explicitamente dessa representação política, dessa democracia que se restringe à eleição e ao voto, e quando nós pensamos a cidadania que se expande para os direitos civis, né, que eles usam até a expressão habeas corpus, ao mesmo tempo que eles estão falando disso, há em um determinado momento, olha, essa carta, por exemplo, ela foi escrita, ela tem a assinatura de mais de 70 pessoas. Então, quando nós analisamos uma carta dessa, não dá para achar que todo mundo pensava igual. Há uma tensão quando eu examino essa carta, porque ao mesmo tempo que nós vemos uma prevalência de uma democracia liberal, de uma democracia que está indo para os rumos liberais, nós temos essa crítica, uma crítica à Revolução Francesa e a qualquer forma de democracia que se instituísse e não tratasse das desigualdades sociais. Isso é um jogo político, isso é um discurso, é um jogo pensado? É uma questão inócua, não tem como responder, não é? O que tem, mas há um sentido, há um projeto, há uma disputa, há uma tensão no interior do próprio documento que existe dois modelos de democracia. Uma democracia
de vertente mais social, quando nós analisamos, e uma democracia representativa liberal. A ampliação dos direitos políticos a Carta não traz, mas essa dimensão de uma democracia que tenderia e que deveria ampliar, tratar as desigualdades sociais, era inadmissível que no Brasil houvesse uma abertura política e não se tratasse isso, né? Não se tratasse essas desigualdades sociais. Essa carta, por que eu estou trazendo ela em meio a essa entrevista? Ela é muito importante para eu entender a entrevista do José Américo, porque ela me dá a entender que, como ela foi censurada, quando ela foi para o jornal para ser publicada, ela se descreve assim, que não era um documento subversivo, né? Já se coloca como que não seria um documento subversivo, mas eu tenho uma hipótese de que a partir do momento que ela é censurada, começa-se a cogitar que Getúlio, aliás, não é uma hipótese, isso é a historiografia, né? Eles em 46, o que se configurou como o DN em 46, dizem que Getúlio usaria a própria democracia para se perpetuar no poder. Então, para mim, a fala do José Américo, ela é muito emblemática porque ela é esse medo e esse receio diante de um futuro que está em aberto, que o Getúlio Vargas usasse a própria democracia para se perpetuar, né? Porque aí tem uma outra dimensão, que é a própria população e os direitos trabalhistas que estavam sendo conquistados. Tanto que, quando nós temos a eleição, a imprevisibilidade da opinião pública, ela vai eleger quem? Ela vai eleger os trabalhadores, tem um grande peso, e vai eleger, a partir de determinados contratos, o Dutra. A partir, tanto que o Dutra, quando ele faz o discurso de posse, ele reafirma que não vai fazer grandes mudanças nos direitos trabalhistas. Então, e quem trata isso muito bem é o professor Jorge Ferreira, quando vai falar do movimento queremista. Então, aí para mim, eu penso esse Manifesto Mineiro porque eles, em 46, os signatários desse manifesto vão dizer que já percebiam isso e por isso lançaram o manifesto, mas eu acho pouco. Eu lembro do Walter Benjamin, para mim isso é uma utilização que eles fazem no presente, já em 46, e que no momento que eles escreveram não dá para saber se eles tinham essa compreensão ou se ela é justamente pelo fato de ser censurada, construída após a censura. Aí, indo um pouco para a tua pergunta, para a gente pensar, essa carta ela é muito interessante porque, quando ela vai pensando sobre democracia, ela diz que ela constrói o fascismo como da desordem e a democracia como a ordem. Então, o fascismo é construído por desordem por quê? Porque pessoas estão morrendo, os crimes políticos estão acontecendo, e isso eu consigo pensar já através do jornal O Povo, e a democracia seria aquela que restauraria os direitos. Mas não é qualquer democracia. É uma democracia moral. É uma democracia cristã. Aí nós chegamos também um pouco nessa de pensar hoje como essa dimensão cristã atravessa a própria política, não é? Como a política ela é sacralizada e como determinadas figuras, como a figura do inimigo, como a figura da moral, da família, ainda funcionam hoje, porque é um funcionamento muito específico. E aí pensando de uma maneira mais geral, não só esses dois documentos, mas quando na imprensa eu percebo os discursos PCDistas, né, que virariam PCDistas, mas ainda não são,
é muito essa ideia de que naquele momento se estava pronto para votar porque estavam-se num momento moral propício, né? Tinha-se uma moralidade propícia. E o que era imoral? Era a República Oligárquica, era o regime da Primeira República. Então, nós estaríamos brasileiros moralmente capacitados, porque se a Revolução, né, se o movimento de 30 não tivesse sido interrompido, a democracia teria se efetivado. E aí, sobre o próprio movimento de 30, há uma série de questões e de interrogações dentro da historiografia que esse discurso, inclusive, de revolucionário também é uma construção, apesar de ter se tido uma ruptura jurídica e política. Isso é inquestionável, né? O Davi Pacheco já fala um pouco sobre isso. Aí eu vou para a tua pergunta hoje, né? Como é que... A pergunta de $1 milhão. Como é que nós vemos, como é que nós podemos pensar uma democracia hoje? É muito interessante quando nós pensamos... Primeiro, a nossa concepção de democracia é muito mais ampla. Eu não vou começar pela nossa, por nós sujeitos. Então, quando você vê o jornal, por exemplo, enquanto houver racismo, não há democracia. Né? Nós já lemos sobre isso. Enquanto houver fome, não há democracia. Os direitos sociais, uma cidadania e uma democracia, que a democracia tem esse papel de resolver os conflitos sociais. A democracia, o Claude Delafosse já fala, é esse momento em que não tem mais um corpo, né? Desincorpora o lugar do rei. Se antes nós tínhamos um rei, a democracia é esse lugar onde é possível mudar e onde, através da competitividade, nós podemos nos reorganizar e resolver os nossos conflitos sociais. Então, pensando que uma coisa que eu acho que é importante ditar e que é para nos inspirar aqui nesse momento específico do presente, é que, apesar de em 45 ter se institucionalizado a democracia liberal, lá também estava a luta de comunistas, de trabalhadores, de estudantes, por uma outra democracia. A democracia lá era vista como, por exemplo, pelos comunistas, quando eu vou para o jornal Democrata no Ceará, a democracia é pensada como uma utopia. É pensada como uma possibilidade de um outro mundo e de resoluções de outros conflitos. Então, é uma democracia que é vivida cotidianamente, eles deixam isso claro nos impressos. Todos os dias, nós estamos aqui por uma luta pela uma democracia constante, uma democracia diária. Ao contrário do discurso liberal, em que a democracia se encerraria um pouco a partir da conquista dos direitos de votar, não é? E que eles, em grande medida, fazem a adesão ao movimento de anistia, porque consideram aí também importante a figura do Luiz Carlos Prestes, inclusive para construir o Vargas, que foi um ditador cruel, né? Vale salientar, porque às vezes é interessante como nós temos também uma memória positivada do governo de uma ditadura extremamente cruel, quando você para e vai ler a documentação das torturas que houveram com os presos políticos. Então, hoje, pensando hoje, o que nós podemos analisar é que há códigos, apesar de um distanciamento e de outros sentidos, que determinados códigos eles permanecem. Quando em 45 se falava numa democracia moral cristã, talvez estava se falando do ponto de vista da religiosidade, da institucionalidade da Igreja Católica. Hoje nós estamos falando da Igreja Evangélica e do movimento neopentecostal, que reivindica, o que é interessante é como essas reivindicações elas nos afetam, né?
como funciona um determinado, se a minha família, eu acho que a minha família está sendo ameaçada, então a figura do inimigo me serve. O governo parece, inclusive, que não sobrevive sem determinadas figuras. Há ainda uma discussão se nós ainda teríamos pelo menos uma democracia representativa liberal. Isso é algo que se discute, e quando eu paro e analiso, eu acho que nós estamos, se ainda temos, mas nós estamos num processo de destruí-la. O governo está num processo de destruição. Por outro lado, nós temos uma dimensão, assim, crimes de responsabilidades o governo já cometeu, no meu entendimento, muitos. Então, e mesmo assim ele permanece aí. O José Américo, por exemplo, quando falava lá em 45, ele dizia que essa transição democrática, ele superestimava o papel do judiciário, né? O papel jurídico, não é nem do judiciário, o papel jurídico da democracia, de fazer essa transição. Hoje nós podemos nos interrogar qual é o papel, que papel o judiciário tem exercido para resguardar a nossa democracia. Como inspiração que nós podemos ter é que a atenção, a democracia, ela não é algo pronta. Né? O Le Fort diz isso, ela é inventada cotidianamente, nós estamos aprendendo. Mas nessa nossa... porque assim, é tão difícil falar em democracia hoje, assim, já tem quase uma constatação da nossa jovem democracia, quase assim a síndrome de Peter Pan, né? Assim, todo mundo já diagnosticou que a democracia não quer crescer, que nós não avançamos, mas não é desprovido de interesses e existem tensões e existem resistências, e nesse momento, como existiu em 45, existiam tensões, existiam resistências, e agora a grande questão é o que tornou possível aquele projeto vencedor. O que tornou possível o projeto vencedor, para mim, foi determinados valores. Se queria destruir o Estado Novo, mas se negociou com determinados valores. Se incorporou, se queria que esses determinados valores permanecessem. A exemplo da dimensão da ordem e de calar qualquer outra possibilidade que dentro, quando eu vou especificamente para Fortaleza, nos jornais aparecem determinados estudantes que não souberam se comportar democraticamente. O que é não saber se comportar democraticamente? Aí, como eu disse, está inicial, eu ainda estou tentando sondar essas fontes, mas me parece que os próprios estudantes que têm mais espaço nos jornais são os estudantes de direito, né? São esses estudantes que estão nas páginas e que estão muito voltados também para um sentido de democracia representativa liberal, isso pensando só 45 e esse primeiro semestre de 45. Mas eu acho que o que é para nós focarmos são nessas tensões e nesses projetos que nós estamos em luta. Nós ainda não fomos vencidos, né? Pode dizer, Caio. Não, concordo. Eu ia concordar com você. Porque a inspiração, ela é justamente essa. E é isso que eu quero... por exemplo, Caio, de uma forma muito ensaística, e eu precisaria pensar isso numa série de jornais maior, quando eu vejo que a maioria, a palavra cidadania em 45, aquela questão da própria linguagem, eu percebo que é usado muito mais o vocabulário do civismo do que da cidadania. Apesar da expressão civismo ter uma ligação com cidadania, no século XVIII, por exemplo, há uma mudança semântica do sentido de civismo também. Então, quando você vai olhar nos dicionários, e aí pensa do próprio dicionário como uma fonte, né? Nos dicionários, nós percebemos que o civismo era o quê? O civismo era tido como cívico
o homem, uma coroa que era dada a um homem que salvasse a um cidadão. Isso na antiguidade. Mas perceba, o foco aí é no cidadão. No século XVIII, se você for a partir do século XVIII e se você for examinar hoje aqui num dicionário recente, o civismo vai estar aliado a quê? A noção de amor à pátria. Então, há uma mudança, há uma inversão. O corpo não é mais o cidadão, o foco não é mais salvar o próprio cidadão, o foco é salvar a pátria, que aparece como um corpo abstrato, sagrado, incorruptível, místico, a quem os cidadãos devem se sacrificar. E aí, quando nós vamos fazendo a própria experiência, a própria trajetória do conceito aí de civismo, e pensando como ele vai sendo construído dentro das relações sociais, quais são os períodos e momentos em que o termo civismo é extremamente usado. Nós pensarmos a própria ditadura civil-militar, em que utiliza esse vocabulário. Acho que para essa tarde, para nós pensarmos, quem for nos assistir, eu acho que eu nem dei boa tarde, mas para quem for nos assistir, é de pensar esses vocabulários políticos, como é que eles têm sido instrumentalizados, como é que eles têm sido forjados dentro do nosso cenário político atual e como é que nós lidamos com eles. Entendendo que esses vocabulários, inclusive, são importantes para a criação de determinadas mitologias políticas, que no nosso momento atual nós não temos, não é mais nem mitologia política, nós já estamos num outro patamar, que é o da mentira, que é o da fake news, que mentira também sempre, assim, no território político era algo comum. A questão é que hoje a forma de propagação é muito maior. Na tecnologia, redimensiona o próprio lugar da mentira e do uso político dela nas eleições, por exemplo. Muito bom, Cíntia. Agora, aqui no YouTube, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe o horário que as pessoas vão assistir. Então, é isso. Agradeço muito e para quem nos assistiu também, né? Sempre agradeço o pessoal que depois vai nos assistir. Peço para deixar os comentários, né? Para a gente saber o que vocês acharam da conversa, para continuar a conversa em outro momento depois também. E também costumo pedir para deixar uma última colocação, palavra, assim, se você quiser, fica à vontade aí para encerrar como preferir a entrevista. Tá, Caio, primeiramente, quando alguém estiver assistindo, quando e onde, eu espero que nós possamos cada vez mais refletir sobre o uso desse vocabulário que nós conversamos. Eu quero agradecer a você pelo espaço, parabenizar mais uma vez e espero que nós possamos aí nos encontrar em outros momentos, comigo com a pesquisa um pouco mais avançada, que essa pandemia passe e que nós possamos aí nos reinventando cotidianamente. Obrigada, Caio, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Cíntia. Muito obrigado também pela exposição aqui. E fiquem ligados aí quem assistiu nas próximas conversações filosóficas.